Este livro narra as experiências pessoais de um sobrevivente de um campo de concentração, focando nas pequenas torturas do cotidiano e como elas afetavam a mente do prisioneiro médio. A narrativa concentra-se nas filiais menores, conhecidas como verdadeiros locais de extermínio, e na luta pela sobrevivência das pequenas vítimas, os prisioneiros comuns e desconhecidos. A obra diferencia esses prisioneiros dos capos, prisioneiros privilegiados que muitas vezes agiam com mais rigor que os próprios guardas da SS, assemelhando-se a eles psicologicamente e sociologicamente. A vida nos campos era marcada por uma feroz luta pela existência, com prisioneiros competindo por comida e pela própria vida. Um exemplo disso era a seleção para transporte a outros campos, muitas vezes um eufemismo para a câmara de gás. Nesses momentos, a luta entre grupos de prisioneiros se intensificava, cada um tentando proteger a si mesmo e aos seus amigos, substituindo-os por outros na lista de transporte. Os prisioneiros tornavam-se números, sem documentos e, muitas vezes, sem nome, identificados apenas pela tatuagem no corpo. Os capos eram, em geral, produto de uma seleção negativa, escolhidos entre os mais brutais. Além disso, havia uma seleção passiva, sobreviviam aqueles sem escrúpulos, dispostos a usar a violência e trair amigos. Os que escaparam com vida testemunham que os melhores não voltaram. O autor, identificado como prisioneiro número 119.104, relata suas experiências como um prisioneiro comum, trabalhando em escavações e construção de ferrovias. Ele descreve como conseguiu cupons prêmio por seu trabalho, que podiam ser trocados por cigarros e, posteriormente, por comida. Os cigarros eram valiosos, representando a sobrevivência, e a decisão de fumá-los era um sinal de que o prisioneiro havia perdido a esperança. Este relato busca explicar as experiências dos prisioneiros em campos de concentração tanto para aqueles que vivenciaram essa realidade quanto para os que não a conhecem. O objetivo é tornar compreensível a experiência e as atitudes dos prisioneiros, especialmente a singular atitude dos sobreviventes diante da vida, muitas vezes incompreendida por quem não passou por essa situação. A psicologia exige distanciamento científico, o que torna difícil a análise da experiência em campos de concentração. O autor reconhece a dificuldade de manter a objetividade e a possibilidade de distorções, mas defende a importância do relato pessoal. Inicialmente, pretendia publicar o livro anonimamente, usando apenas seu número de prisioneiro, mas foi convencido de que a autoria daria mais valor ao testemunho. O autor divide as reações psicológicas do prisioneiro em 3 fases: a recepção no campo, a vida no campo e o período após a libertação. A primeira fase é marcada pelo choque da recepção, que podia começar antes mesmo da chegada ao campo, como no caso do transporte que o levou a Auschwitz. O transporte, com 1.500 pessoas amontoadas em vagões, parou perto da estação de Auschwitz. A visão do campo, com suas cercas de arame farpado, torres de vigia e figuras humanas aos farrapos, causou terror nos prisioneiros. Ao chegarem à estação, foram recebidos por um grupo de prisioneiros bem alimentados, que falavam várias línguas e demonstravam uma jovialidade grotesca. O autor agarrou-se a essa imagem como uma esperança, uma ilusão de indulto, comum em condenados à morte. Na estação, os prisioneiros foram obrigados a formar filas e desfilar diante de um oficial da SS, que os separava com um gesto do dedo indicador. O autor conseguiu esconder sua sacola e foi direcionado para a direita, para o trabalho. Mais tarde, descobriu que aquele gesto representava a primeira seleção, uma decisão sobre a vida ou a morte. A maioria do transporte foi enviada para a câmara de gás. O autor viu a fumaça da chaminé do crematório e ouviu a explicação brutal de que seu amigo estava voando para o céu. Após a seleção, os prisioneiros foram levados para o banho de desinfecção. A SS recolheu seus pertences, incluindo relógios e joias. O autor tentou esconder um manuscrito científico, mas foi ridicularizado. Nesse momento, ele sentiu que sua vida anterior havia terminado.
No banho, os prisioneiros foram obrigados a se despir e tiveram seus cabelos raspados. A nudez completa representava a perda de tudo, restando apenas a existência nua e crua. Os prisioneiros ainda podiam ficar com os sapatos, mas muitos tiveram seus calçados trocados por pares que não serviam. Após o banho, o autor e os outros prisioneiros foram tomados por um humor negro, conscientes de que não tinham mais nada a perder. Também sentiram curiosidade sobre o que aconteceria a seguir. Nos dias seguintes, surpreenderam-se por não terem adoecido. A experiência no campo desafiou as expectativas e o conhecimento prévio do autor. Ele descobriu que era possível sobreviver com pouco sono, sem higiene bucal adequada e com roupas imundas. Acostumou-se ao barulho e à proximidade dos outros prisioneiros. Constatou a verdade na frase de Dostoiévski: o ser humano é um ser que a tudo se habituá. Na primeira noite em Auschwitz, o autor prometeu a si mesmo que não iria para o fio, gíria para o suicídio tocando no arame farpado eletrificado. A tentativa de suicídio parecia sem sentido, dadas as baixas chances de sobrevivência. A câmara de gás, nos primeiros dias, não era vista como um horror, mas como uma alternativa ao suicídio. Na manhã seguinte, um colega que já estava no campo há algumas semanas entrou na barraca para dar conselhos aos recém-chegados: fazer a barba todos os dias para parecer mais jovem e saudável, evitar aparentar doença e manter a compostura para demonstrar capacidade para o trabalho. O autor sorriu ao ouvir esses conselhos, mostrando como a experiência no campo de concentração distorcia a percepção da realidade.